Não, eu vou apanhá-las na leitura. Eu hoje vou obrigá-lo, não vai dormir, Andréia, ele não vai dormir sem ler pelo menos metade do livro. É isso. Ora bem, vamos orar então. Vamos sim. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nos aproximamos com alegria e reverência diante de Ti, diante da Tua Palavra, para sermos alimentados por ela. Hoje, especialmente, o assunto que a Tua Palavra nos traz é um assunto que é forte, é pesado, Senhor, é divisor de águas nas nossas vidas. E por isso eu te peço, Senhor, que Tu coloques as palavras certas na minha boca e que abras os nossos corações para a Tua Palavra e para o Teu amor, para a Tua correção, Senhor, para que possamos ser filhos amados, sermos um exemplo de filhos, Senhor, à semelhança de Jesus Cristo, como Ele foi aqui na terra, obedecendo-te em tudo, Senhor. Assim sejamos nós também, obedientes em tudo. Transforma o nosso ser, faz de nós cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É isso que nós queremos e colocamos diante de Ti a nossa vontade, os nossos pensamentos, o nosso querer, colocamos diante de Ti, para que Tu reines nas nossas vidas. Amém. Toma o controle absoluto das nossas vidas, Senhor. Nós somos Teus e não queremos ser de mais ninguém, muito menos de nós mesmos, porque não sabemos o rumo, que rumo dar à nossa vida, mas dependemos de Ti, Senhor. Ainda que às vezes a gente possa achar que sabe, mas na verdade os nossos pensamentos ficam muito aquém dos Teus pensamentos, Senhor. Por isso ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ora bem, nós a semana passada não terminámos o capítulo 3 de 1 de João, por isso nós vamos andar um bocadinho para trás, alguns versículos, e avançamos, assim, ganhamos balanço para correr para os versículos que ainda ficaram por tratar. E se Deus quiser, eu acho que Deus quer, vamos para o capítulo 4, que é um capítulo extremamente amoroso, extremamente meloso. Bem, agora ultimamente só andamos a falar de coisas simples e duras. Porque é um capítulo do amor, não é verdade? Mas é assim, eu pelo menos não achei nada. Eu estava a brincar, a dizer que é meloso. A maior parte das pessoas quer pôr aqui mel aqui, mas tem mel, não é? Botei mel, mas não é assim tão meloso como às vezes nós gostamos de mostrar. Mas vamos lá chegar. Então, vamos ler a partir do versículo 16 do capítulo 3, para apanharmos aqui o fio à meada então, pouco, vamos não é? lá, 1 de João 3, versículo 16. Versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado de lhes cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós,
pelo Espírito que nos tem dado. E vamos parar aqui, final do capítulo 3, para falarmos aqui. Eu não sei quanto a vocês, eu durante muitíssimo tempo, tive dúvidas quanto a este versículo 20 e 21, porque parece que João está-se a contradizer, não se entende o que é que ele quer dizer afinal com isto, porque é assim, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus, ou seja, está sempre tudo bem, parece, mas conversa, se o nosso coração nos condena, maior é Deus, significa então que eu não tenho que tomar conta do meu coração, que se eu acho que não fiz as coisas bem, que não devo sentir-me condenado. Porquê? Porque é esta hipergraça de que eu estou salva, não importa o quê, então não importa o que a gente faz, está sempre tudo bem. Será que é isto que João estava a querer dizer? Não creio que seja isto que João está a querer dizer, por tudo aquilo que já lemos e ainda o que vamos ler. Mas, deixa-me só ajeitar aqui a cadeira, colocar-me numa posição mais confortável para mim, que é quase a fazer aqui um exercício físico, mas mais confortável para mim. Então, o que é que João estava a querer dizer? Não sei se vocês tiveram esta dúvida, não sei se alguém já meteu aqui alguma... Ok? Ninguém meteu dúvida nenhuma. Então, é assim, João vinha a falar sobre a diferença, não é? Daqueles que são de Cristo e têm o amor de Deus. Conhecemos o amor nisto, é o que ele começa a dizer no versículo 16. Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Porque a fé em Cristo é uma fé corporativa, é uma crença corporativa, não é individualista, mas é... Aliás, nós somos a Igreja é comparada, a Igreja que somos todos nós, cada membro, nós somos cada membro em particular, nós somos comparados a um corpo e ninguém diz assim, hoje não apetece ir com os dedos todos, deixa aqui uns dedos aqui a descansar na mesa de cabeceira e depois logo vejo quando é que os volto a pôr. Não, nós somos um corpo, temos para onde vai vão todas as partes do nosso corpo, somos um corpo, é uma unidade. Então, assim é a Igreja. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. E ele dá um exemplo prático. João é muito prático. E ele diz, quem tiver bens do mundo e vê o seu irmão necessitado e não o ajuda, portanto ele diz, cerra as entranhas, o mais íntimo do nosso ser é cerrado, é fechado como uma pedra, como aquela mais forte, nem com as palavras mágicas do Alibaba a caverna se abre. Como é que essa pessoa pode dizer que é de Deus? Como é que reside o amor de Deus naquele coração? O amor de Deus vê-se, transborda. Não é possível alguém dizer que tem o amor de Deus e isso não ser visível pelas obras que faz. E depois ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, que aí é tudo muito fácil, mas em obra e em verdade. Em obra e em verdade. Fazendo em verdade e na realidade das coisas, no dia a dia, nas coisas básicas, que é o que ele está a falar. Depois diz, e nisto conhecemos que somos da verdade. Ou seja, se nós transbordamos o amor de Deus para com o nosso próximo e em primeiríssimo lugar para com os nossos irmãos, por aqueles que Deus deu o seu sangue, derramou o seu sangue e salvou e nos uniu como igreja, em primeiro lugar, estamos a fazer isso para com os nossos irmãos, então, diante dele, estaremos seguros em nossos corações. Mas, se o nosso coração nos condena, e porquê que o nosso coração nos condenaria?
Porque é que o nosso coração nos condenaria? Porque nós não somos perfeitos. E qualquer que quer viver no amor de Deus, quer amar o seu próximo e quer amar o seu irmão, mas também reconhecemos que nós somos imperfeitos nesse amor e que nós falhamos. E por isso, logo desde o início, é que João disse, no versículo 7 do capítulo 1, diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, como eu disse na altura e volto a dizer, nesta coisa da comunhão entre irmãos e de nós nos amarmos uns aos outros, nós vamos cometer pecados, nós vamos falhar uns para com os outros. Isso é uma utopia pensarmos que na igreja, por muito que nos amemos, que não vai haver situações onde nós vamos magoar uns aos outros, como no casamento. Isso acontece nas famílias? Então, é assim, eu casei-me com o meu marido porque eu o amo. Ele casou-se comigo porque me ama. Sim, estou a brincar. Mas o certo é que nós já fizemos coisas que magoam um ao outro. Nós já fizemos coisas desagradáveis, quer voluntariamente, quer involuntariamente. Então, mas isso significa que eu não o amo? Isso significa que ele não me ama? Não, significa que nós somos dois pecadores a esforçar-nos, por assim dizer, a colocar toda a nossa força, por assim dizer, humana, para nos amarmos como Deus nos amou, para nos amarmos incondicionalmente. E é esse amor também que João está a falar. Mas nós, muitas vezes, podemos nos sentir condenados. Eu creio que isto é algo que todos nós já sentimos. Condenados porque não amamos como deve ser aquele irmão, não é? Tratamos mal qualquer coisa. Ou porque tratamos mal, ou porque às vezes porque nos passou despercebido uma necessidade do irmão, passou-nos despercebido porque nós falhamos e isso às vezes condena-nos, nós ficamos condenados. Porque é que eu não vi? Ou porque é que eu vi e não fiz? Porque é que eu não disse? Ou porque é que eu disse daquela maneira e não disse de outra maneira? Ou porque é que eu disse de todo, devia ter ficado calada? Também acontece. E isso nos condena e nós ficamos em baixo e ficamos desanimados. Pensamos, bolas, pensava que estava mais crescido espiritualmente, pensava que amava mais, pensava que amava melhor. Então, se o nosso coração nos condena, maior que o nosso coração é Deus. E Deus já nos perdoou. O sangue de Jesus, como disse João logo em versículo 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é? É o que João escreve. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E maior é Deus do que o nosso coração. Isso é uma realidade. Maior é Deus. Porque ainda que o nosso coração nos condene, Deus não permite que nós fiquemos na condenação. Porque Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por isso, se o nosso coração nos condena, podemos, com ousadia, ir até Deus, ao trono da sua graça, e receber ajuda em tempo oportuno. É o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ao trono da graça de Deus. O trono da graça de Deus está mais do que salpicado, como no Velho Testamento estava o trono da graça de Deus, o trono da misericórdia de Deus, era salpicado pelo sumo sacerdote com sangue. Esse sangue é o sangue de Jesus Cristo. O trono da graça de Deus não está apenas salpicado, está ensopado no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado e que nos faz aceitáveis diante dele no amado. Quem é o amado é Jesus e nós, através de Jesus, somos aceites e ajudados em tempo oportuno. Agora, aproveitar só para as pessoas mais novas, para entenderem, não é?
irmos ao trono da graça de Deus é orar, é falar com Deus em oração. É chegarmos a É Deus, chegarmos a Deus em oração e o e fazemos pedir- com ousadia por E causa pedir ajuda a Deus. Senhor, Exato. ajuda, meu falhei, te peço que me ajudes a ser cada vez uma pessoa melhor. É isso. E então, e depois do versículo 21 diz: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, lá está. Por vezes nós acertamos, por vezes nós falhamos. Independentemente daquilo que acontecer, quer a gente falhe, quer a gente acerte, podemos nos chegar com confiança para com Deus. E depois diz: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Será que João está aqui a dizer: bem, então significa que se isto é uma moeda de troca, eu faço assim certinho e Deus é obrigado a dizer que sim a tudo o que eu lhe pedir? Não. Não é isso. Isto não é uma fórmula mágica de como ter as suas orações respondidas. Faça o bem, ajude 1001 pessoa e mais alguma, faça, aconteça, baseado nas nossas obras. Não é isso que João está a dizer. O que ele está a dizer é que quando nós fazemos o que é agradável à sua vista, quando nós obedecemos a Deus e quando nós de coração, mesmo quando falhamos e mesmo quando acertamos, nós somos o quê? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Temos confiança para com Deus, de que Ele ouve aquilo que nós lhe pedimos. Ele ouve aquilo que nós lhe pedimos e quando nós lhe pedimos nesta atitude de dependência dele, nós vamos pedir com a atitude certa. E quando nós pedimos com essa atitude certa, quando nós pedimos, passamos a pedir aquilo que ele coloca em nossos corações e dele recebemos. Porque é isso que em Salmos, muita gente fala, né? O Salmos 37, versículo 3 e 4 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. E há pessoas que pensam assim: então eu vou-me deleitar no Senhor, ou seja, uma hora de oração todos os dias, eu canto louvores, eu leio a palavra, eu confesso a palavra de Deus, eu faço coisas boas e Deus fica obrigado a dar-me tudo o que o meu coração deseja. Ora, eu desejo ser aumentado, eu desejo um filho porque já tenho filhas, ou eu desejo um filho porque eu não tenho filhos, eu desejo uma casa nova, eu desejo um negócio próspero, de preferência, eu desejo um marido, eu desejo uma... Percebem? E fazemos um rol de pedidos, de desejos que nós temos, mas esse não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é que Ele vai colocar no teu coração os desejos. E quando é Ele que coloca os desejos no nosso coração, os nossos desejos são certos e Ele vai nos dar esses desejos. Ok? Então, adiante. Qual é... Depois João diz: e o seu mandamento é este. Qual é o mandamento de Deus? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. É a mesma coisa que Jesus disse quando o fariseu, creio que era um fariseu ou era um escriba, lhe perguntou acerca da vida eterna. E Jesus disse: o que diz a Escritura? E ele diz: amarás a Deus de todas as tuas forças, né? Acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: muito bem, não está nada mal, estás lá mesmo no lugar certo. Só que depois essa pessoa, passa a expressão, borrou a escrita toda quando disse: então, e quem é o meu próximo? Ou seja, onde é que eu posso ir? É como aquelas pessoas que gostam de dizer assim:
Até onde é que eu posso ir que não é considerado pecado, mas é ali mesmo no limite? Há pessoas que gostam de andar ali, mesmo resvés ali ao pé dali da linha de limite. É perigoso, é muito perigoso quem gosta de andar na linha do limite. Qual é, e aquilo que João nos tem vindo a mostrar ao longo desta carta, qual é a posição daquele que é de Deus, daquele que professa conhecer a Deus, professa o nome de Cristo e tem o Espírito Santo? Ele não anda ali a ver até onde é que ele pode ir. Ele vê quão longe ele pode estar do pecado. Essa é que é a preocupação daquele que é verdadeiramente filho de Deus. Não é até quão perto eu posso estar do pecado sem pecar, mas é o quão longe eu posso estar do pecado. Porque é coisa que não me interessa nada, é o pecado. E depois, o versículo 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. João aqui mostra-nos aqui algo muito, muito claro. Mostra-nos aqui Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mandamento o seu mandamento referindo-se a Deus, Deus o Pai, é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, Deus Filho. E no final do versículo 24, e nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Este Espírito é o seu Espírito, que está em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. E sem dizer, porque não existe a palavra Trindade na Bíblia, é uma palavra que não existe, mas pela palavra de Deus nós entendemos que Deus é um em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E desde o Velho ao Novo Testamento vemos esta apresentação de Deus em três pessoas. Querias dizer alguma coisa? Não. Ok. Então, vamos prosseguir e vamos entrar no capítulo 4 de 1 de João. Não sei se alguém... Viste? Se alguém... Não. Foi sim. a Raquel que escreveu. Ok. A Vera. A Raquel disse. A parte dos versículos... A parte dos versículos 20 e 21 tem a ver com a graça e a misericórdia. É maior que as nossas falhas e também maior que tudo aquilo de bom que possamos fazer, penso eu. Não sei se estarei certa. Muito bem. É o que retiro destes versículos. Sim, eu também retiro isso. Eu, por acaso, quando voltei aqui ao estudo, eu disse que já tinha feito o estudo. E depois eu vi que já tinha escrito isso mesmo. Eu escrevi assim na altura. Por vezes somos confrontados com as nossas insuficiências. Falhamos e temos consciência disso e isso nos condena. Mas Deus já nos perdoou. Não é por obras, é pela sua graça. Diante dele somos filhos para sempre. Ok. A Vera Lúcia do Algarve. Boa noite a todos. Hoje temos mais um casal, ele e Susana Souza. Já demos as boas-vindas. Já demos as boas-vindas no início, sim senhora. Muito bem, vamos então continuar. Então, vamos continuar. Então, entramos no capítulo 4. Ele diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E agora é aquilo que nós vimos até no capítulo anterior, na semana passada. João anda à volta aqui de 3 assuntos na carta dele: a verdade, a justiça e o amor. A verdade, a justiça e o amor. E ele, digamos assim, salta, mas não é bem um saltar, porque ele está a ligar tudo. Todos estes temas estão interligados. E às vezes parece que ele está a falar de outra coisa, parece que ele mudou de assunto, mas este assunto está ligado ao que ele estava a falar, acerca do amor e acerca que ele vem agora falar da verdade. Já falou da justiça, atrás agora ele fala da verdade.
Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porquê? Porque, como ele disse no versículo 24, nós já temos o Espírito Santo de Deus. Deus já nos deu o Espírito Santo. Então, nós temos a capacidade, não por nós próprios, não porque somos grandes crânios, mas porque temos o Espírito Santo em nós, temos essa capacidade de provar se os Espíritos são de Deus, de perceber quem são os falsos profetas. Porquê? Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, o tempo que nós vivemos agora não é novidade nenhuma. Já naquela altura havia falsos profetas e não eram poucos. Disse João que eram muitos falsos profetas. Já se têm levantado. Deixa só explicar aqui uma coisa. Quando ele diz aqui, provai se os espíritos são de Deus. É uma expressão de nós verificarmos. O que é provar? É verificar se os espíritos, quando fala de espíritos, está a falar da operação, das pessoas, porque o que é e daquilo que elas operam, e daquilo que elas operam, do modo como elas fazem as coisas, do modo como elas falam, do modo como elas ensinam. Então, na verdade, nós temos que provar o espírito da pessoa, não é? E como é que se prova o espírito da pessoa? É estar atento, é ouvir o que a pessoa diz. E isso não é só com a área da igreja. Neste caso estamos a falar na questão da palavra de Deus, que é super importante, é vital nós entendermos, sabermos discernir o que é correto, o que é a verdade, o que é a mentira, mas também quando nós lidamos com as pessoas do dia a dia, quer até a nível de trabalho, a nível de negócio, a nível de relacionamento de família. Por vezes há certas pessoas que têm, digamos assim, um espírito, conforme aqui o João menciona, não é? Que é um pouco estranho, é diferente. E nós temos que provar como, volto a referir, estar atento. Por isso é que a Bíblia é muito engraçada e nós já estudamos o livro de Tiago, em que o Tiago fala que nós temos de estar muito mais atentos, falar menos e ouvir mais, prestar atenção àquilo que as pessoas falam. Eu agora vou ler para vocês do 1 ao 6. De seguida, e depois nós vamos ainda estar aqui um bocadinho. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja, é importante, quando nós estudamos a Bíblia, nós encontrarmos os paralelos, as repetições, as dicotomias são importantes de encontrar. O que é que João está aqui a mostrar? Há o Espírito de Deus e o Espírito que não é de Deus, ou o Espírito Anticristo, ou o falso profeta. Ok? Está aqui, ele está a falar destas duas realidades. Ele está a falar dos que são de Deus e dos que são do mundo. Vemos isso no versículo 4 e no versículo 6. E depois ele termina dizendo o espírito da verdade e o espírito do erro. Okay? Então temos aqui duas. Ele está a fazer comparação e está-nos a mostrar como discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é anticristo, falso profeta e do mundo. Então, e com o do mundo, obviamente não estamos a falar da natureza ou
coisa do género. Estamos a falar de um espírito do mundo em que opera a malignidade, onde opera a maldade, onde opera um sistema completamente oposto e vemos que se opõe a tudo o que é de Deus. Então, ele começa por dizer, já falámos, não criais em todo o Espírito, provai se o Espírito são de Deus. Porquê? Porque nós temos o Espírito Santo e por isso podemos discernir aquilo que vem de Deus. E já muitos se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ok, quem é de Deus confessa que Jesus vem em carne. Porquê? Voltamos ao motivo desta carta. João está a escrever numa altura em que o gnosticismo, que hoje em dia é nova era, coisas da nova era, é gnosticismo atualizado. E o que é que o gnosticismo pregava, por assim dizer? Que Jesus não podia ter vindo em carne. Porquê? Porque tudo o que é carne é mau e o Espírito é que é bom. E, portanto, Jesus Cristo não podia ser o Filho de Deus, não podia ser Deus e homem vestindo de carne, sendo que carne é mau. Então, isto era o que João estava a combater, que Jesus Cristo, sendo Deus, ele veio em carne, ele encarnou e ele foi perfeito, ele foi homem perfeito, ele foi 100% Deus e 100% homem. E aquele que não é de Deus não diz que Jesus Cristo foi 100% Deus e 100% homem. E homem perfeito. Aquele que não é de Deus pode dizer que Jesus é boa pessoa, que é um bom mestre, que é um ser iluminado, mas não diz que é filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Isso... E 100% homem, sem pecado. E é assim, e isso é muito importante o que estás a dizer, pelo seguinte, por exemplo, naquele tempo havia este tal gnosticismo que estava a invadir a igreja, este pensamento que Jesus veio se Jesus não podia ser Deus porque era impossível ele vir em carne. Mas hoje temos o oposto. As pessoas acreditam que ele veio como homem, mas não acreditam que veio como Deus, exatamente, que ele é Deus. E hoje há cada vez mais e mais pessoas que não acreditam na divindade de Jesus Cristo. E lá está, quem não crê na divindade de Jesus Cristo, quem não crê que Jesus é Deus, e domingo que vem eu vou explicar melhor isso até na igreja, que é muito importante, também não é de Deus. Pegando aquilo na conversa de João, não é? Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e também é Deus, é o próprio Deus, então a pessoa, quem acredita assim, então essa pessoa é de Deus. Quem não acredita, não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo, e nós já falámos atrás acerca do anticristo, quando falámos no capítulo 2, versículo 18, diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, nós estamos a viver a última hora já há 2000 anos, sim, é isso mesmo, nós estamos a viver o fim dos tempos já há 2000 anos. Quer dizer, nós não vivemos há 2000 anos, mas desde há 2000 anos para cá que já é a última hora, este já é o último tempo. E já há o anticristo, há muita gente que vive obcecada com quem vai ser o anticristo, quem é a pessoa, se vem da China, se vem da Rússia, da América, dos confins, sei lá de onde, do submundo. É o Trump. Era para ser, mas já não é, já não pode ser. Mas
Não, a questão, claro que vai haver uma entidade específica que vai ser o anticristo, mas na verdade o anticristo é, acima de tudo, um espírito que opera nas pessoas, que é anticristo, que é contra Cristo. E Cristo, contra Cristo como? É contra fazer o bem às pessoas. Não é disso que estamos a falar. É contra a divindade e a humanidade 100% perfeita de Jesus Cristo. É isso que é o anticristo. E onde tentam colocar outras coisas e outras pessoas no lugar de Cristo. Cristo é Senhor e é o nosso Salvador. Não há lugar para o outro. Não há lugar para outro Senhor. Não há lugar para outro Salvador. Não há lugar nem sequer para nós mesmos. Nós não nos podemos salvar e não temos a capacidade de governar como deve ser a nossa vida. Esse lugar pertence a Cristo. E muitas vezes as pessoas se fazem elas próprias anticristo e abraçam outros anticristos na sua vida. E é isso que João está a combater. E, portanto, ele diz, ouvistes que há de vir, portanto, esta questão de haver anticristo, e eis que agora já está no mundo. Ele está a dizer, já está no mundo. Olha, se já estava há 2000 anos atrás, ainda continua hoje no nosso mundo. Agora, ele diz assim, versículo 4, filhinhos, sois de Deus. Eu acho interessante, João, no meio, parece assim, ai meu Deus, já estou a roer as unhas que hoje o anticristo já está no mundo, já vivo no mundo do anticristo. Mas ele tranquiliza a igreja na altura e tranquiliza-nos a nós, a dizer, filhinhos, sois de Deus. Filhinhos, sois de Deus. E já os tendes vencido. Já os tendo vencido a quem? Os anticristos. Os gnósticos, os docéticos, toda a ideia que é contra Deus, todo o espírito que não é de Deus, já os tendes vencido. Porquê? Porque maior é o que está em vós. E quem é que está em nós? É o Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E depois ele continua, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Agora, aqui fala aquelas pessoas que até parecem espirituais, mas são do mundo, porque falam de coisas do mundo. Quando nós encontramos pessoas que se dizem pregadores, que se dizem líderes, que se dizem pastores ou outro título qualquer que venham, e eles pregam e apregoam coisas do mundo e que falam de coisas do mundo e por isso o mundo os ouve. Se o mundo ouve alguém que prega a palavra de Deus a sério, não vai acontecer. Eu sei que é uma notícia triste para nós que pregamos o Evangelho, sabermos já de antemão que o mundo, a grande maioria, nos vai rejeitar. Mas o mundo não vai rejeitar aqueles que aparentemente são de Deus, mas que na verdade são do mundo, porque eles falam de coisas do mundo. E quando nós vemos aqueles que apregoam, que vêm aqui à igreja e vais ter uma vida melhor, vais ter uma casa melhor, vais ter um emprego melhor, vais enriquecer, dá X porque Deus vai te dar Y. Isto é a linguagem do mundo, que o mundo entende e que o mundo anda atrás. Por isso é que se vende muitas raspadinhas e muita lotaria. E por isso é que essas casas não fecharam durante o tempo de Covid. Porque é do mundo. Estão a perceber o que eu quero dizer? Porque é do mundo. Então atenção ao tipo de pregação que nós andamos a ouvir. Porque se o mundo aplaude certas pessoas que se dizem de Deus, poderemos não estar diante de alguém que é mesmo de Deus. Lá está. Nós temos o Espírito Santo para discernir aquilo que é de Deus. Agora o versículo 6 diz, nós somos de Deus. Quem ele está a falar? João está a falar
daqueles que andaram com Jesus. Está a falar de si, está a falar dos apóstolos, daqueles que trouxeram o conhecimento da doutrina, porque Jesus não escreveu livros. Quem escreveu foram aqueles que andaram com Jesus e aqueles que, digamos assim, os servos ou aqueles que acompanharam os apóstolos que andaram com Jesus, como por exemplo Lucas escreveu aquilo que Paulo falou, Marcos falou aquilo que Pedro relatou, e portanto ele está a dizer, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, ouve os apóstolos, ouve as Escrituras. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aquele que não ouve a verdade, aquele que só gosta de ouvir aquilo que tem a ver com o mundo, que é anticristo, está no erro. É o espírito do erro. Está a viver no espírito do erro. Mas aquele que acredita que Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem perfeito aqui na terra, esse é aquele que é de Deus. E esse tem o espírito da verdade. E esse aceita a doutrina de Deus. Queres dizer alguma coisa? Sim, eu queria aproveitar até dando um exemplo prático. Eu quero que vocês saibam que eu tenho alguma curiosidade em acompanhar alguns depoimentos que o Papa fala. Vocês sabem que a Igreja Católica tem uma hierarquia e o Papa é o responsável número 1, líder máximo da Igreja Católica Romana. E porquê é que eu gosto de estar atento? Porque eu percebo este Papa, parece que ele quer mudar alguma coisa, mas que não é fácil mudar aquilo que durante séculos a Igreja Católica defendeu. E se há igreja que nós podemos encontrar bastante gnosticismo, bastante ensino que não é de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, infelizmente é na Igreja Católica. É uma pena. Por exemplo... Apesar de não ter começado assim. Apesar de não ter começado assim, porque exatamente. Se nós temos, desculpa lá interromper, nós temos estas doutrinas de Deus, da salvação, porque a origem... Portanto, estas doutrinas estão aceitas pela Igreja e a própria Igreja Católica lutou para que estas doutrinas, Deus como Deus Trino, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, salvação só em Jesus, isto é raiz católica. Eles nasceram bem, digamos assim, mas depois têm vindo, assim como... A grande viragem, a grande ruptura, infelizmente, para o lado errado, começou com o Imperador Constantino, em Roma. E desde então, infelizmente, o gnosticismo penetrou na Igreja. E atualmente eu estava a ouvir uma declaração que o Papa falou, em que ele dizia que a Maria não é salvadora de ninguém. E ele está correto nisso. Mas infelizmente o que é que... Mas depois ajoelha-se e beija. Exato. E depois o que é que vai acontecer? As suas ações vão contra aquilo que falam. E porquê? Porque existe uma potestade de um pensamento, de uma falsa doutrina que está enraizada séculos, em que a Maria é vista como co-redentora junto com o seu filho. Inclusive até há pessoas que dizem mesmo, eu tenho tanta fé na Fátima, na Maria, muitas vezes eu rezo à Maria, à Nossa Senhora de Fátima, a ver se ela fala com o filho, a ver se o filho me possa atender o meu desejo, a minha oração. E veja, isso é uma potestade de um pensamento falso. E infelizmente, muitas pessoas estão
enraizadas nesse pensamento aqui em Portugal, e não só, mas falando aqui de Portugal, somos portugueses, e é uma pena, porquê? Porque como nós estamos vindo a estudar, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Maria não é corredentora de nada. Maria foi uma mulher como qualquer um de nós, foi um ser humano como qualquer um de nós, morreu, mas Jesus Cristo, Ele sim, Ele é que é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o único caminho. Deus não aceita que nós possamos chegar a Ele a não ser através de Jesus Cristo. E é isso que Paulo combate. Neste caso, ele está aqui a combater esta questão que foi referida há pouco, e ao dar este exemplo da Igreja Católica, é um de muitos exemplos, infelizmente, que nós verificamos, que entra na Igreja, que é este espírito de anticristo que engana as pessoas, e nós temos que estar atentos. Nós, claro que sabemos já há muito tempo em relação a esta situação de Fátima, de Maria, mas ainda há pouco a Célia falava de outro grande exemplo. Hoje, falando até das igrejas evangélicas, nós vemos muito esta barganha que há de nós negociarmos com Deus, de nós, oh Deus, eu dou-te isto, eu vou à igreja ajudar o pastor, mas tu vá lá, acuda-me aqui, ajuda-me aqui, eu dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo, e tu vá lá, faz... Mas depois são capazes de falar mal das indulgências, não é verdade? Exato. Mas isto para dizer o quê? Deus não está à venda. Deus não está à venda e Ele não se deixa comprar por nada. E não há nada que nós possamos fazer para tentar convencer Deus de Ele nos ajudar. Ele já está mais convencido e por isso é que Ele amou o mundo de tal maneira, conforme diz, que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é pela fé e é pela graça e pelo amor de Deus que nós somos atendidos. E pronto. Eu acho que é melhor, porque senão do 7 ao 21 não vamos, em 5 minutos não vamos falar. Vamos deixar para a semana. Isto é engraçado porque, claro... Ainda não chegamos ao mel. Ficámos aqui à beira do pote. Somos como aqueles ursos, gostam muito, mas estamos aqui à beira do pote e ainda não vamos. Estamos a chegar ao pote de mel. Ok, penso que mais ninguém escreveu. Nós vamos então terminar hoje, para não alongar. Faltam 5 minutos para as 10. E vamos continuar para a semana com as cartas de João. E como vocês veem... há sempre tanto para falar, a palavra de Deus é fantástica. Não há pressa para estudar, eu falo por mim, por acaso pensei que hoje ainda íamos para finalizar o capítulo 4, mas de qualquer das formas é assim, não há pressa. Eu estava a estudar, eu tenho o meu caderno de estudo, que já tinha feito o meu estudo das cartas, e volto... E depois leio até as coisas que também já tinha escrito e até fico surpreendida com os meus próprios apontamentos, assim, epá, é verdade, é mesmo. E já não me lembrava de coisas que tinha escrito, de coisas que já tinha sido até revelação ao meu coração e que nós precisamos voltar ali. Por isso é que não há pressa em estudar. E não há pressa em terminarmos este livro para passarmos para o outro e passarmos para o outro, porque é neste permanecer, neste mastigar da palavra, neste comer este banquete fantástico que é a palavra de Deus, que nós crescemos e que a nossa fé é edificada. Eu falo por mim que sempre que estudo e que depois até a maior parte do tempo estou a falar, mas ao mesmo tempo eu tento estar a ouvir aquilo que eu estou a dizer, porque a minha própria fé está a ser edificada, porque e Deus quer que sim, que Deus fale através da minha boca para vocês e para mim, porque eu também preciso. Não estou aqui com a medalha do género, eu já sei tudo e agora vocês precisam de me ouvir para aprenderem alguma coisa comigo. Não,
Nós somos irmãos em Cristo. Eu estou a aprender. Como eu vos disse, eu já tinha escrito coisas que agora não me lembrava, e quando voltei a estudar, voltei-me a lembrar e disse, é verdade. E isso edifica-me e anima-me e alimenta-me e mais do que tudo, quando eu leio a palavra e estudo a palavra, Deus está presente, porque Deus e a palavra são um só. Há pessoas que como é que eu me vou aproximar de Deus? Aproximemo-nos da palavra com um coração ansioso de comer, de receber de Deus, porque Ele está nesta palavra e Ele se manifesta nesta palavra. E se nós queremos saber mais de Deus e estar mais na presença de Deus, estejamos a ler a palavra, a estudar a palavra, a esmiuçar a palavra, porque isso vai nos dar fé, vai nos dar algumas perguntas também, vai fazer-nos questionar algumas coisas. Sim, mas isso é como nós com os nossos filhos e como nós quando estamos a crescer. O pai diz qualquer coisa e a gente diz, porquê? Queremos saber porquê. Os pais da terra normalmente chateiam-se com os nossos porquês. É assim, porque sim, olha, porque eu sou o pai, ou porque eu sou a mãe, e porque é assim, é porque eu digo e pronto. Mas Deus não nos responde assim. Deus não nos responde assim. E Ele não tem medo das nossas perguntas e, por vezes, Ele não responde logo. Mas Ele diz, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, ser-lhe-á dado. Aquele que pede, ser-lhe-á dado. Deus tem mais... Eu ia dizer uma coisa, mas não me levem a mal. Não é que Deus não nos queira abençoar e não nos queira bem na vida, mas Deus tem mais prazer em responder perguntas acerca dele, acerca da sua palavra, do que qualquer outra coisa, sabe? É como nós como pais temos mais prazer em responder aos nossos filhos porque é que nós gostamos deles e porque é que eles são importantes para nós, do que lhe informarmos quanto dinheiro temos no banco. Penso eu de que... É isso. Meus amados, nesta reta final então, queria só dizer a vocês que em breve estamos a trabalhar com o técnico que nos ajuda na manutenção do site e em breve, mesmo ao lado aí do ecrã que você está a assistir, vamos ter um chat e um dos motivos também porque cada pessoa tem um password é para que depois seja identificado nesse chat e vocês possam falar, fazer perguntas logo online e fica mais fácil do que estar a mexer no WhatsApp e depois no telemóvel. Às vezes a gente não consegue ver o WhatsApp e estar a assistir à transmissão. Assim, estamos aos poucos a melhorar e em breve teremos esse chat para podermos comunicar e fazer perguntas. Se você tem dúvida de alguma coisa, quer fazer perguntas, mande também para o nosso e-mail geral@igrejalighthouse.com. Faça as suas perguntas, qualquer coisa que tenha de dúvida daquilo que temos vindo aqui a ensinar à quinta-feira, nós teremos todo o gosto de poder responder. Se houver alguma pergunta que não conseguimos responder, também saberá, olha, não sabemos, mas aquilo que sabemos tentamos explicar da melhor maneira para que possamos todos crescer e sermos todos edificados na nossa fé. E pronto, quero dizer a vocês que este domingo, dia 28, vamos continuar com a série Jesus Cristo é o Caminho. E não se esqueça então de reservar o seu lugar. Você que quer estar presente presencialmente na igreja, faça a reserva através do site. Não se esqueça de andar com a declaração no carro e será bem recebido, como sempre. Será um prazer ter você também no domingo. Aqueles que não puderem estar presentes, estejam em direto então, para nós todos estarmos juntos e assim somos também mais uma vez edificados todos os domingos pela manhã às 10h30. Eu gostava de só mandar um beijinho muito especial para um casal, tu já mencionaste, mas a Salete e o Martinho que nos assistem, que são um casal que estão connosco já há alguns anos como amigos e irmãos, que eu aprecio muito, que têm uma família muito linda, que nós amamos muito
E eu gostava que todos vocês que assistem aqui soubessem que nós os amamos e que eles estão connosco, apesar de não estar no grupo do WhatsApp, e que eles têm sido sempre uma família que nos tem ajudado imenso, tem fortalecido a nossa fé e na camaradagem, na fraternidade genuína, nos têm sempre apoiado e é isso. Eu gostava que toda a gente soubesse. E eles é que são responsáveis por nós gostarmos da espetada madeirense. Eles são... E do bolo do caco. Do bolo do caco, é isso. Enfim. Em breve vamos estar lá nessa varanda maravilhosa no Funchal a comer uma espetada, hein, irmão Martim? Força, hein? Glória a Deus. Beijinhos. E quero terminar então, sem antes orarmos em especial esta noite pelo nosso irmão Miguel Silva, toda a família Silva, nesta hora de dor, que o Espírito Santo possa consolar e fortalecer a todos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer pela vida de Miguel. Trazemos toda a família, Senhor, aos teus pés nesta noite. E nós te pedimos, Santo Espírito, que consoles o coração deles. Fortalece-os, Senhor, anima-os. E é isso, Senhor. Nós às vezes nem sabemos muito bem o que dizer, mas te pedimos compaixão, amor e um grande abraço para eles, Senhor. Que eles se sintam abraçados pelo amor do Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe todos, meus amigos. Portem-se bem. Até domingo.